Graça e paz, querido eleito, graça e paz, querida eleita. Estamos aqui mais uma vez para juntos darmos andamento ao nosso estudo magnífico e extraordinário acerca das doutrinas da graça de Deus. Nesta oportunidade estaremos aqui tratando acerca da doutrina da perseverança dos santos. Este ponto também chamado de perseverança dos santos, segurança eterna ou certeza da salvação, ensina que todos aqueles que foram escolhidos, chamados e justificados por Deus, jamais podem vir a se perder. Eles serão guardados por Deus para a sua glória e Deus terminará a obra que Ele começou neles. Muito glorioso saber disso, não é? E é muito glorioso experimentar a perseverança dos santos em nossa caminhada cristã, em nossa vida devocional, e sabendo que a salvação não depende de nós em nada, que as boas obras, elas não produzem nada no que diz respeito à salvação. Nós não fomos salvos pelas boas obras, nós fomos salvos para as boas obras. E mesmo aqueles que são salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo e que não produzem boas obras, eles não perderão a salvação. Deus tem um chicote para tratar com seus eleitos e com suas eleitas. Deus, ele chama os filhos da promessa, os filhos da aliança, os filhos da eleição incondicional, a prestação de contas. Deus, ele nos corrige, ele nos castiga, ele nos coloca em lugares, em condições, em circunstâncias que nós vamos amargar o sofrimento, vamos amargar a angústia, vamos amargar a dor, vamos amargar a falência, vamos amargar a escassez de recursos financeiros e de muitas outras coisas. Mas Ele não tira de nós a salvação, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquele que Deus elegeu, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus purificou, aquele que Deus salvou, está salvo eternamente e para sempre. Eu convido os queridos e queridas a abrirem as vossas Bíblias comigo no livro de João, no capítulo de número 5 e no versículo de número 24. João, capítulo 5 e versículo de número 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, o versículo deixa muito claro que aqueles que ouvem a minha palavra e crê naquele que me enviou. Veja, ouvir a palavra de Deus não é um ato meramente biológico, auditivo, de um dos nossos 5 sentidos. Não. Ouvir neste contexto aqui diz respeito a possuir ouvidos espirituais, ou seja, diz respeito àqueles indivíduos, aquelas eleitas e aqueles eleitos que tiveram o seu intelecto, o seu raciocínio iluminado pela graça irresistível do nosso Deus, e portanto foram acordados do sono da morte eterna, que é o sono do pecado original, e que a este
estes aí, Jesus está dizendo, aqueles que ouvem a minha palavra, porque ouvir está num plano superior, está num plano mais elevado, está num plano espiritual. Aqueles que ouvem a minha palavra, mas não só ouvem de maneira espiritual, mas também creem naquele que enviou Jesus Cristo. E observe que a capacidade de crer do ponto de vista da graça irresistível, do ponto de vista da graça especial, do ponto de vista da fé salvadora, não é para qualquer um. É também para estes que tiveram a sua mente acordada do sono do pecado original. Então estes que ouvem, não apenas biologicamente pelo um dos seus 5 sentidos, não, mas aqueles que ouvem com o intelecto, com a capacidade de raciocínio, com a capacidade de entendimento, com a capacidade de compreender espiritualmente do que se trata a palavra de Jesus Cristo. E daqueles que foram habilitados, que foram instrumentalizados, que foram capacitados a crer no Deus que enviou Jesus Cristo. A estes, a perseverança dos santos opera. E a salvação não pode ser perdida. Vamos mais adiante. E crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não está dizendo alcançarão a vida eterna ou vão alcançar a vida. Não. Está dizendo que já tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Veja, não passará pela condenação, ou seja, os que dormem agora nas suas consciências pecaminosas, estão em condenação, experimentam a ira absoluta de Deus. Estes aqui que creem e ouvem, porque foram instrumentalizados e capacitados pela eleição, antes da fundação do mundo, e foram instrumentalizados com estas capacidades por Jesus Cristo, que opera neles através do Espírito Santo, estes não entram na condenação do agora, da consciência pecaminosa, e não entrarão na condenação do juízo final, porque estes já possuem a vida eterna. Mas passou da morte para a vida. Aleluia! Demos graças ao nosso Deus por esta eleição, por esta perseverança dos santos que nos assegura que não há perda de salvação para os eleitos e para as eleitas. Esse diabo que é tão famoso, que é tão falado no mundo aí fora, principalmente nos covis pentecostais, neopentecostais, círculos gnósticos, agnósticos, arminianos, etc, etc, nada pode fazer contra os que estão aqui, olha, que ouvem, que creem e, portanto, têm a vida eterna. Amém? Espero que você tenha compreendido o que nós tentamos passar aqui por meio deste 5º pilar das doutrinas da graça. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém e graças a Deus.